Temos de olho em Eduardo Batista, Vitor Bueno pode estar de volta ao Atlético Paranaense, Cruzeiro perdeu o seu treinador para a próxima temporada e Abel Ferreira de contrato renovado no Palmeiras está começando a pensar em reforços. Thiago Silva pode sair do Fluminense, Neymar renova ou não renova com o Santos, é o mercado do torcedorismo agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo, cara. Segunda-feira, pós semifinais de Copa do Brasil, Fluminense eliminado, Cruzeiro eliminado e teremos Vasco e Corinthians nas finais. Mas o que interessa aqui é a movimentação no mercado dos times que agora vai começar a engrenar com a reta final de temporada. Então não deixa de se inscrever, porque todo dia a gente está atualizando o mercado da bola com as notícias dos seus times e também do seu rival, né? Então, meu camarada, vamos começar pelo Cruzeiro, cara. O Cruzeiro anunciou a saída de Leonardo Jardim, português que tinha contrato até o final do ano que vem, decidiu sair do clube, cara. E não foi o Cruzeiro, olha aqui, o Cruzeiro emitiu essa nota. O Cruzeiro informa que o treinador não seguirá no comando técnico da equipe em 2026. Junto com o Jardim, deixam o clube os auxiliares ali dele, José Barros, Antônio Vieira e Diogo Dias. Somos gratos por toda a dedicação, comprometimento e profissionalismo durante esta temporada. Detalhe, olha o motivo. Leonardo Jardim decide deixar o Cruzeiro, Tite surge como alvo. Só que o problema, meu camarada, a gente vai falar sobre essa possibilidade do Tite. Cara, ele quis parar com a carreira, meu camarada. Aqui, ó, Cruzeiro terá uma reunião com o Leonardo Jardim nesta segunda, envolvendo Pedro Lourenço, dono do clube, e Pedro Júnior, presidente e vice da SAF, para alinhar o acordo e selar a saída. A decisão partiu do treinador, que expressou o desejo de não trabalhar à beira do campo a partir de 2026. Então ele está encerrando a carreira de técnico. Funcionários e parte do elenco já souberam nas últimas semanas que a decisão de Jardim estava tomada, mesmo com o treinador falando abertamente sobre a situação somente com a diretoria. Ou seja, cara, vou te falar, como é que os jogadores vão manter ali o foco com o treinador dizendo que vai sair antes de uma decisão? Ah, cara, pelo amor de Deus, isso aqui é uma patifaria isso aqui, tá? Eu vou falar pra vocês. Pô, antiprofissionalismo absurdo deixar um negócio desse aí. Assim, se ele falou só com a diretoria, ok. Mas a diretoria deixar vazar pro elenco, e mesmo ele, cara, falar isso antes de uma decisão de Copa do Brasil, semifinais e possível final, isso aqui é um absurdo. Não à toa que o primeiro jogo do Cruzeiro dentro de casa foi o que eliminou o Cruzeiro, né? Derrota pro Corinthians, né? Então, cara, achei um absurdo a conduta de Leonardo Jardim, que pra mim era um excelente treinador, porque agora não é mais treinador, né? Segundo ele, era um excelente treinador, mas ridícula a atitude dele nessa reta final de ano. Ele já vinha dando entrevistas falando que, não sei se eu vou ficar, blá, 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 blá. Enfim, treinador que não deu estabilidade nenhuma para o momento mais decisivo da temporada do Cruzeiro. Foi um bom treinador, mas, meu amigo, de treinador assim, ninguém precisa, tá? Um cara que não sabe o que quer, que deixa o elenco, a diretoria na mão. Então, boas férias aí, boa aposentadoria, porque, meu irmão, espero que não trabalhe mais no futebol brasileiro, porque o que ele fez com o Cruzeiro não é legal. Então o Cruzeiro agora vai atrás de Tite. Tite que já recebeu uma proposta do Inter, né? Então, ex-treinador da seleção brasileira está aí bastante cobiçado no mercado. Então, Cruzeiro e Tite vão se reunir nesta segunda. O ex-treinador da seleção, preferido da diretoria do Cruzeiro e entre as lideranças do grupo para ocupar a vaga de Leonardo Jardim. O entendimento é que Tite encaixa no perfil do projeto esportivo pensado pelo Cruzeiro, além de conhecimentos técnicos e táticos e experiência para tocar a gestão. Ou seja, Gabigol... Meu irmão, o Gabigol que perdeu o pênalti bizarro na Copa do Brasil, não tem mais clima nenhum para jogar no Cruzeiro e ele tem rixa pessoal com o Tite. Ou seja, esquece Gabigol no Cruzeiro, tá? Você, torcedor aí que gostaria de ver o Gabigol no seu time, já pode começar a pressionar a sua diretoria, porque o Gabigol tá no mercado, tá? Tite também é alvo do Inter, primeiro clube a fazer uma proposta pelo treinador. Colorado, inclusive, já tem conhecimento do interesse do Cruzeiro. A entrada do time mineiro encarada como obstáculo pelos gaúchos, segundo fontes no Inter. Tite, que estava livre no mercado desde o ano passado, vem há algum tempo acompanhando à distância o projeto esportivo conduzido pela SAF do Cruzeiro. Então ele já estava de olho no Cruzeiro, né? Outro time de interesse e do Cruzeiro, o português, outro nome, né? Outro nome aqui, ó, Arthur Jorge, que está empregado no Al Rayyan. Meu camarada, Arthur Jorge é muito caro. Olha aqui, vamos ver. A multa a ser paga com números próximos a uma folha salarial da Raposa esfriou o interesse. Então, assim, sabe o que o Cruzeiro gasta por mês para manter o seu elenco inteiro? É a multa do Arthur Jorge. Então, esquece Arthur Jorge, que foi campeão da Libertadores do Brasileiro com o Botafogo.
não está livre no mercado, a multa é grotescamente bizarra e o salário também é gigantesco, então é bom focar no Tite mesmo. Mas eu vou falar pra vocês, cara, acho o Tite um bom treinador, mas eu acho que o Tite já tá naquele finzinho de carreira, tá? No crepúsculo da sua carreira, então não sei se é uma ruptura muito grande, tá? Do Leonardo Jardim pro Tite. Leonardo Jardim tinha um futebol mais ofensivo, o Tite tem um futebol mais pragmático, para não dizer retranqueiro, né? O torcedor do Flamengo pode falar melhor aqui no chat, aqui nos comentários. Então, não sei. Acho um bom treinador, mas não sei se casa ali com o projeto do Cruzeiro, tá? Então, vamos continuar falando agora de Thiago Silva, que foi eliminado ontem com o Fluminense na Copa do Brasil e se despediu dos companheiros no vestiário. Cara, eu torço pro Fluminense, então tem lugar de fala, meu camarada. Eu vou ler aqui a matéria pra você. Ele que tem contrato por mais 6 meses, até o mês de 2026. Thiago Silva se despediu dos companheiros no vestiário após a eliminação e pode não mais atuar pelo clube. Não está claro ainda se o jogador vai seguir atuando ou vai voltar à Europa. Recentemente ele foi vinculado ao Milan pela imprensa italiana, ou se ele vai se aposentar, tá? Manifestou o desejo de jogar a próxima Copa do Mundo em entrevista recente à France Football. Desde meio do ano, o zagueiro manifestou publicamente pensar em se aposentar dos gramados ao fim do contrato com o Fluminense. A distância da família, que segue vivendo em Londres porque os filhos atuam no Chelsea, vem sendo um fardo para o jogador. Campeão da Champions League pelo Chelsea, com passagens marcantes por Milan e PSG, Thiago Silva voltou no mês de 24 e foi peça fundamental na permanência do ano passado e nesse ano também, né? Zagueiro um dos melhores em campos na segunda partida da semifinal. Realmente ele jogou muito, fez o pênalti na cobrança de pênaltis, mas foi eliminado. Então eu vou falar para vocês, cara, o Thiago Silva é um dos melhores zagueiros que eu vi na minha vida. Agora, ele... Na trajetória inteira dele do Fluminense, né? Começou lá atrás em 2005, né? 2006, foi 2006. Ele ali foi muito bem, né? Ele era muito jovem, surgiu. Só que eu vou lembrar pra você aqui, meu camarada. Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2007. Em 2008 foi vice-campeão da Libertadores e foi embora de graça do Fluminense. Era um dos principais zagueiros do mundo. Não renovou o contrato com o Fluminense em 2008 e foi embora ao final do contrato de graça. Isso pra mim já é um absurdo. Não deu uma compensação financeira pro clube. Se ele tivesse renovado o contrato, algum clube europeu com certeza pagaria a multa para que ele se transferisse. Ele resolveu se transferir de graça. Para mim isso já é um absurdo. Eu lembro, eu era muito pequeno, mas eu lembro. Eu tava lá na despedida do Thiago Silva contra o Ipatinga em 2008. De lá pra cá, de 2008 até 2024, que foi quando ele voltou, né? Você já bota aí, ó, são 16 anos. Ao longo desses 16 anos ele vinha falando, vou voltar pro Fluminense, vou voltar pro Fluminense. E não voltava. O cara fez 30 anos, não voltou. Fez 32, não voltou. Fez 35, não voltou. Fez 37, não voltou. Fez 38, não voltou. O cara voltou com 39 anos pro Fluminense, tá? Mas beleza, voltou. Aí, cara, subiu no meu conceito, né? Pô, o cara deixou a família em Londres pra, pô, jogar pelo clube que ele é apaixonado, né? Você sabe, de se distanciar da sua família é muito difícil, então isso já leva em consideração. Agora, ele com o contrato no Fluminense, desde que ele voltou, ele fica, eu não preciso disso aqui. Às vezes eu fico pensando o que eu tô fazendo aqui. Aí agora ele se despede dos jogadores no vestiário porque foi eliminado. Cara, ele é um grande jogador, mas é uma péssima liderança. Essa é a verdade, uma péssima liderança. Thiago Silva, sempre foi. E o que faltou pro Fluminense foi uma liderança dentro de campo, tá? Um Felipe Melo da vida nessas semifinais contra o Vasco. Faltou alguém ali com mais vigor, né? Então, Thiago Silva, se você quiser ir embora, cara, vai cuidar da tua família, obrigado aí pelo que você fez e mete o pé, tá? Com o contrato perto do fim, Neymar entra em fase de definições no Santos, cara. Santos que tem ali o seu principal jogador ainda sem contrato pro ano que vem, tá? De férias, Neymar entrou em um período decisivo pro seu futuro. Ele vai passar por uma cirurgia, tá? No joelho, né? Ele que jogou os últimos 3 jogos ali no sacrifício. Ele vai fazer uma artroscopia, provavelmente, né? Vai passar por uma artroscopia no joelho esquerdo para corrigir uma espécie de esgarçamento no menisco. Uma cirurgia simples, de 20 dias, ele já tá correndo no gramado de novo, né? Procedimento considerado simples, deve acontecer nos próximos dias, antes da definição contratual com o Santos. Prazo de recuperação é de até um mês. 20 dias ele tá de boa. Em decorrência da cirurgia, Neymar deve perder o início da pré-temporada. Isso se ele renovar com o Pace. A expectativa é de que o astro fique no clube até a Copa do Mundo, que será disputada em junho. O pai do jogador vai se reunir com o presidente Marcelo Teixeira nas próximas semanas. Há um otimismo de todos os envolvidos em prol da segunda extensão de contrato camisa 10. Ele já está há um ano no Santos, né? Ainda é incerto qual será seu plano para o pós-Copa. Com o objetivo de disputar o Mundial, Neymar vai precisar acelerar sua recuperação para estar bem fisicamente. Cara,
Há um entendimento de que o Santos é o local mais adequado para ajudá-lo a realizar o sonho de jogar uma Copa do Mundo. Isso por já estar plenamente adaptado e por um final de temporada que deixou todos mais otimistas. 5 gols e uma assistência nos últimos 4 jogos. Cara, a verdade é que o Neymar realmente já tá muito... Ele é a casa dele, é o Santos, né, cara? Então, ele é o cara no Santos. Acho que se ele sair do Santos para algum clube, pegar uma torcida que já tá com toda essa movimentação de imprensa, de que Neymar acabou, Neymar não é mais o mesmo, e ele vai vir para qualquer clube que seja no Brasil, com um valor muito alto, e não tem o amor que a torcida do Santos tem por ele. Então eu acho que, cara, eu queria o Neymar no Fluminense, por exemplo, mas eu acho que o ideal para ele é permanecer no Santos, sim. Ele é o cara, a torcida ama ele, o cara já tá em casa, e acho que não é o momento de uma turbulência na carreira dele, de uma mudança na carreira dele 6 meses antes de uma Copa do Mundo, tá? Então, acredito que o Neymar vá renovar com o Santos, sim, e acho que é o melhor para o futebol brasileiro se a gente quiser o Neymar próximo do saudável na Copa do Mundo, né? Vamos falar agora de Atlético Paranaense, cara. Vitor Bueno pode voltar pro Atlético. Vamos ver o que o Globoesporte.com falou sobre isso, cara. Ele que tá no Japão. Um rumor sobre o possível retorno de Vitor Bueno ao Atlético agitou a torcida nos últimos dias. Jogador que teve boa passagem lá já pelo Atlético está no Cerezo Osaka, né? Em contato com o GE, o staff de Vitor Bueno admitiu que ele nutre um carinho pelo Furacão e pela torcida, obviamente, né? Elementos que o fazem considerar um retorno no futuro. No entanto, não há um contato entre as partes nesse momento, mas deixou em aberto. O futebol japonês vai passar por mudança no calendário de 26 para se adequar ao calendário europeu. Com isso, os clubes vão disputar apenas a Copa da Liga e a Copa do Imperador no primeiro semestre, e a Liga vai começar só em agosto, ou seja, vai ficar um tempão aí sem liga. Este período de inatividade deve gerar impactos financeiros e algumas equipes cogitam negociar atletas com salários maiores, que é o caso do Vitor Bueno. Dessa forma, o time poderia facilitar a saída do meia, que hoje está com 31 anos. Apesar disso, o staff frisa que não há nenhuma negociação com nenhum clube, cara. Então, cara, ó, o que pensa o Atlético? O Atlético, por sua vez, prioriza outros alvos no mercado da bola, né? Já está acertado com o Alejandro Garcia, a gente pode até falar sobre isso. O nome mais adiantado também para a volância é o Jadson, que já saiu do Juventude, e o Juan Portilla do Tajeres e o Andrés Cubas estão praticamente ali também já encaminhados. Além disso, a diretoria pretende fechar com pelo menos um zagueiro e um atacante de beirada. Sobre, né, o Alejandro Garcia, a gente já falou sobre ele aqui no canal, né, que ele já se despediu do Once Caldas e está fechado com o Atlético, só falta assinar. No Palmeiras, cara, se você não sabia, Abel Ferreira essa última semana renovou o contrato com o Verdão até o final de 2027. Então, meu irmão, ele vai para sua 7ª temporada, né? Ele chegou em 2020, ó, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 8 temporadas no Palmeiras aí até 2027. E agora o Palmeiras começa a definir as suas renovações, busca por reforços e as saídas, tá? Passado uma semana de término do Brasileiro, depois da reformulação ali da sua comissão técnica, na verdade da manutenção da comissão técnica, né? O Palmeiras pensa nos seus reforços para o ano que vem. Em relação às chegadas, depois de investir quase 700 milhões de reais em 2025, o Palmeiras deve diminuir um pouco o seu investimento e vai ser pontual, algo reforçado por Abel após sua renovação de contrato. Ou seja, o Palmeiras não vai dar uma de maluco no mercado. O elenco já é muito forte, vai contratar jogadores pontualmente, cara. Então, ó, quando falamos em termos de elenco, não vai haver uma alteração tão significativa, ajustes pontuais. Possível que o clube busque opções ao menos para a função de primeiro volante, que terminou a temporada com o zagueiro Fux improvisado e as pontas do ataque, tá? Ainda uma renovação a definir. Marcelo Lomba, goleiro reserva, tem contrato até o final desse ano e o Palmeiras deseja a permanência dele. Na verdade, ele é o terceiro goleiro, né? Porque o Carlos Miguel pegou essa reserva aí do Everton, cara. Mas o Palmeiras já ofereceu uma renovação de contrato ao Marcelo Lomba, cara. Os 3 emprestados que não devem fazer parte do grupo: Vitinho, do Novo Horizontino, Rômulo, que estava no Ceará, e Caio Paulista, que estava no Atlético Mineiro, não fazem parte do planejamento do Palmeiras para o ano que vem. O Galo já falou que não quer comprar o Caio Paulista. Caio Paulista, meu irmão, eu sou tricolor, ele jogou no Fluminense, ele já era muito fraco no Fluminense, o Fluminense conseguiu vender ele para o São Paulo, ninguém sabe como, né? Na verdade, ele foi emprestado para o São Paulo, e aí São Paulo e Palmeiras disputaram a compra do Caio Paulista, ninguém sabe como. O Palmeiras comprou, viu que ele não era material para o Palmeiras, mandou para o Galo já falou, pô, também não acho que ele joga aqui não, devolveu para o Palmeiras e ninguém mais quer o Caio Paulista, né? Deve emprestá-lo novamente, tá?
Mas essa lista ainda cresce. Atletas que fizeram parte do elenco que dificilmente permanecerão e devem ser negociados. Os nomes ainda não foram revelados, considerando somente recém-chegados na reformulação do plantel. Lucas Evangelista está em tratamento de lesão e outros 6 titulares são vistos por Abel como base para a próxima temporada. Carlos Miguel, Kelvin Fuchs, Andréas Pereira e Vitor Roque devem permanecer, assim como o Alan. Estão inclusos nessa lista do atacante Facundo Torres e Ramon Sousa. Apesar de terem terminado mal o ano, devem permanecer para o ano que vem. Vamos ver a movimentação do Palmeiras aí nesse mercado. E o Remo, meus camaradas, depois de tentar a contratação de Martim Palermo e alguns treinadores, Cuca, Renato Gaúcho, Thiago Nunes, partiu agora para Eduardo Batista. A expectativa é de que os próximos dias sejam cruciais para determinar se o interesse se transformará em uma proposta oficial ou se o Remo vai continuar procurando seu novo treinador no mercado. O Remo está demorando muito para fechar essa contratação e isso está atrasando a montagem do elenco, tá? Então o Remo já está atrasado nessa montagem do elenco, ó. Depois de não prosseguir nas tratativas por Martim Palermo, Cuca, Thiago Nunes, o Remo começou a focar seus esforços em Eduardo Batista, que está no Criciúma. Informação primeiramente compartilhada por Lucas Orosafa e corroborada pela reportagem do DOL, que investigou o progresso do nome dos técnicos do time azulino. O principal obstáculo está ali na ligação do profissional com o Tigre, ou seja, vai ter que pagar uma multa, tá? Tem um contrato com o Criciúma até o fim de 2027 e o Remo tem que pagar a multa, tá? Analisando se consegue ou não fazer esse pagamento de multa. Apesar de não ter conseguido acesso na última Série B, o trabalho de Eduardo Batista continua sendo bem visto internamente no Criciúma, tá? A interpretação é de que a competitividade e a consistência mantém Eduardo em destaque no mercado. Ele está sempre ali disputando acesso, né? Então o Remo continua em busca de um novo treinador. Acho Eduardo Batista um bom nome, mas eu acho ele um excelente nome para a Série B. Para a Série A, ele passa a ser um bom nome, né? Ele cai um pouquinho de prateleira. Na Série A, pô, você estava pensando em Cuca, estava pensando em Renato Gaúcho, estava pensando até no próprio Palermo, que fez uma excelente Série A. E aí você traz o Eduardo Batista, que já não disputa uma Série A há alguns anos aí, né? Cai um pouquinho ali a prateleira de treinador. Continua sendo um bom treinador, porém, na Série A, acredito que ele não seja de tão alto nível assim. Vamos ver. Comenta aqui embaixo, você torcedor azulino, o que você acha de Eduardo Batista, qual o seu nome preferido para treinar o Remo que está no mercado. E para fechar esse vídeo, meu camarada, eu vou falar desta promoção da KTO, finais de Copa do Brasil chegando, final do Intercontinental chegando. Você que fizer essa conta na KTO através do primeiro link aqui nos comentários, está no comentário, o único link no comentário, você vem aqui em promoção. Se você apostar R$10 na KTO, você ganha mais R$10, independentemente se você perder ou ganhar a aposta, cara. Mas você precisa vir aqui em promoções, clicar em aceito, participar aqui e apostar R$10. Eu que não sou bobo nem nada, vou apostar no meu rival aqui, tá? Vou botar R$10 pro Flamengo ser campeão, porque, meu irmão, se for campeão, pelo menos eu ganho ali cinquentinha, né? R$51 vai ser minha aposta no Flamengo campeão aí do Intercontinental. Promoção no primeiro link aqui dos comentários, é só para maiores de 18 anos, proibido para menores de 18 anos e aposte com responsabilidade, meu camarada, beleza? Se inscreve no canal para mais vídeos aí sobre o mercado da bola. Deixa sua curtida nesse vídeo, até o próximo, meu camarada, tamo junto, valeu e falou!